pessoal, eu sou a professora Bárbara, a professora de vocês da primeira série, e a gente está aqui para a nossa aula número 60. Nessa aula, a gente vai falar sobre a expansão marítima europeia, a gente vai continuar falando sobre a expansão marítima europeia, mas nessa aula a gente vai ver algumas curiosidades, né, de como ocorreu o encontro ou o desencontro entre os europeus que vieram aqui para o nosso continente e os povos indígenas que já viviam aqui, né? Então é sobre isso que a gente vai estudar. Vamos lá? Bom, antes da gente falar sobre o nosso conteúdo, a gente tem que ver quais são os objetivos. Por que a gente está estudando sobre, né, uma parada que aconteceu há mais de 500 anos? Qual é a importância da gente saber por que a gente está estudando isso? Bom, primeiro a ideia é refletir sobre essas grandes navegações que aconteceram a partir do ponto de vista dos navegantes europeus. Veja só. Nesse encontro que ocorreu, nós vamos ter o europeu, que são esses viajantes que estavam, né, enfrentando o mar tenebroso, e do outro lado nós vamos ter os nossos povos originários aqui da América. E a gente vai tentar dar uma olhada nessa aula quais eram as visões, o ponto de vista, o olhar do europeu desses navegantes ali entre o século XV e o século XVI, tá? Bom, um outro objetivo é a gente identificar as conexões, as interações dos espanhóis nas grandes navegações, bem como a mentalidade da sociedade europeia dessa época e a chegada no Novo Mundo aqui no nosso continente, né, a América. Vamos lá? Bom, para a gente falar sobre esse nosso conteúdo, a gente tem que retomar o que nós já estudamos no nosso conteúdo da nossa aula passada. Na nossa aula passada, a gente falou sobre a expansão marítima europeia. Então, nós vimos quais eram as grandes transformações que estavam acontecendo no mundo, né, que fizeram os europeus saírem lá, né, do continente da Europa e atravessarem oceanos, desbravarem o mar, novas culturas, conhecer novas coisas. Bom, entre os séculos, então, 14, 15 e 16, os europeus eles vão se lançar ao mar e eles vão enfrentar perigos reais, óbvio, né? Porque a gente vai ter maremotos, nós vamos ter encalhe de navios, nós vamos ter uma série de intempéries que pertencem à questão climáticas, né? Reais. A fome, doenças, mas a gente vai ter uma outra coisa acontecendo. A gente vai ter também perigos imaginários, porque nesse período as pessoas elas habitavam na mentalidade delas inúmeras superstições, medos, crenças de seres fantásticos. E olha só, é sobre isso que a gente vai falar um pouco nessa nossa aula. E em meio a tudo isso, esses europeus que começam a fazer essas viagens, enfrentar esses perigos reais e imaginários, eles vão estar principalmente em busca do que a gente chama de especiarias. São os temperos, que eles iam lá nas Índias, que era toda a região ali da Ásia, e eles iam pegar pimenta, cravo, cominho, né? E esses temperos valiam muito nesse período. Eles também iam atrás de artigos de luxo, tecidos que se encontravam na China, entre vários lugares ali, né, da região do que eles chamavam as Índias. Nesse momento em que vai acontecer tudo isso, a gente vai ter uma parada importante acontecendo, que são o fortalecimento dos reis. Os reis, né, ali nessa passagem, saindo da Idade Média, entrando na Era Moderna, a gente, né, as grandes navegações são a abertura da Era Moderna para o mundo. Nesse momento, a gente vai ver os reis se fortalecendo e eles vão fazer acordos econômicos que vão beneficiar, claro, eles próprios e que vão beneficiar também os mercadores, que são os burgueses. Os burgueses são aquela classe econômica que a gente já falou um monte e que eles vão começar a enriquecer e ser muito importantes para essa sociedade mercantil, né, que começa a atravessar as mercadorias, vender, ir para outros oceanos, outros territórios. Bom, essa burguesia mercantil, então, ela vai assumir esse lugar privilegiado.
Quem é que vai ter destaque nessas grandes navegações? Portugueses e espanhóis. Portugal e Espanha, então, são os grandes pioneiros, né? Dando um destaque até maior aí para Portugal nessas navegações. A chegada de Cristóvão Colombo à América vai acontecer no ano de 1492. Bom, os espanhóis é quem vão acabar liderando e apoiando essa viagem de Cristóvão Colombo, que era italiano, mas que conseguiu apoio da coroa espanhola. Com esse apoio, Cristóvão Colombo, então, pretendendo chegar com um caminho mais rápido às Índias, ele acaba pegando um caminho diferente e se depara com um novo mundo. O novo mundo é o continente americano. Bom, em 1494, Portugal e Espanha, que lideravam, né, toda essa expansão marítima europeia, vão conseguir um acordo, um tratado, né, de permissão a dividir esse novo mundo, que é o chamado Tratado de Tordesilhas, onde Portugal e Espanha vão acabar detendo os territórios daqui do continente americano. E, bom, o que nós vamos falar? É sobre como é que ocorre, então, esse encontro entre europeus e os povos que aqui já existiam. Porque quando, né, vejam só aqui o mapa, né, quando a gente vê que o Cristóvão Colombo ele sai do continente europeu e ele pretendia dar a volta para chegar lá na Ásia e ele acaba vindo aqui e vem para a América Central, ele chega aqui e já existem outras pessoas vivendo aqui. E são essas pessoas que vivem aqui que ele vai chamar de índios, porque ele acreditava que estava nas Índias, né? Que são os nossos povos nativos que já viviam aqui, já existia uma vida dentro do nosso continente americano. E é isso que a gente vai ver ao longo dessas nossas aulas. Nessa aula de hoje, então, vamos falar sobre essas expedições marítimas europeias e, em especial, a gente vai ver como ocorreu o contato entre esses navegantes europeus e os indígenas da América. Bom, para a gente falar um pouco sobre como ocorreu esse encontro, a gente tem que ter uma coisa muito em mente. Quando os europeus eles chegam aqui na América, já existiam civilizações totalmente organizadas, existiam impérios, gente. Eles, né, se organizavam de uma maneira política, estrutural, totalmente diferente de como os europeus se organizavam. Mas olha só o que vai acontecer. Os europeus, quando eles chegam aqui na América e encontram essa nova cultura, esse novo povo, essa nova maneira de viver, esses novos costumes, eles vão utilizar um padrão, o seu padrão europeu de civilização e vão encarar esses povos como povos que não vivem como eles. Logo, talvez eles deveriam estar errados, né? E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Bom, como é que existia, como é que funcionava esse imaginário europeu? O oceano, para eles, era um lugar totalmente imprevisível. Eles não tinham dados científicos, não tinham como saber o que ocorria, né, nos outros territórios, nos outros continentes. E o pouco que eles sabiam, as poucas informações que eles tinham, elas eram retiradas de alguns navegantes, por exemplo, entre eles o grande Marco Polo, que foi conhecido na época, que fazia grandes viagens, e eles tiravam essas ideias que eles tinham, essas informações desses relatos desses viajantes. Então, todo o imaginário europeu, ele era construído através das ideias do que tinham nesses relatos, nesses diários de viagem, nesses livros que eram feitos. Esses relatos, eles descreviam o quê? Figuras e seres monstruosos, gente. Eram figuras tipo não humanas, com corpos deformados, seres fantásticos, lugares exóticos, totalmente diferentes, né? Hábitos totalmente controversos, ou seja, totalmente contrários de como os europeus viviam. E esse imaginário europeu do século ali, a partir do século XIV, né, do século XV, XVI, ele era então povoado por seres mitológicos e por muitas superstições. Olha só essa imagem, gente. Isso daqui
né, é uma ilustração do período que mostra um pouco como esse imaginário europeu ele era posto, né, era colocado sobre as ideias de como se viviam nesses outros territórios. Então existiam anomalias, representações de monstros, né, a partir do imaginário europeu. Veja aqui, a gente tem um pé gigante, sem um rosto, corpos que misturavam animais e seres humanos, né? E isso, então, eram as ideias que estavam presentes na cabeça desse europeu quando ele chegou aqui. Era isso que ele imaginava que ia encontrar no nosso continente. Agora, a gente vai fazer uma atividade, um quiz. Eu quero que vocês leiam com atenção esse quiz e daqui a alguns minutos a gente volta para ver qual é a alternativa correta. Então, pessoal, agora a gente vai ver qual é a resposta do nosso quiz. A pergunta era: como era formado o imaginário europeu sobre o Novo Mundo? E a alternativa correta é a letra A, repleto de superstições e mitos. Bom, vamos continuar com o nosso conteúdo. Então, nós vimos que esse imaginário europeu ele era povoado por esses relatos desses viajantes que vinham, né, com relatos fantasiosos, que mostravam seres exóticos, diferentes, hábitos totalmente diferentes de como se vivia na Europa naquele século ali, né, entre o século XV e o século XVI. Ao entrar em contato com essas terras desconhecidas, os europeus eles acabam entrando em um choque cultural de ver outras maneiras de se viver, de se falar, de ter crenças. E olha só, ao longo desse processo, os europeus eles vão acabar estabelecendo várias práticas etnocêntricas. O que é isso, né? Eles vão acabar tendo a sua etnia, né? O ser europeu como o centro de todas as outras culturas. Então, no padrão, no olhar deles, as outras culturas elas não se adequavam a eles. Elas deveriam, então, serem modificadas e eles já haviam conseguido um grau de civilização maior. É a partir desse pensamento e desse olhar que a gente vai ter o início do processo de colonização. Isso é um outro assunto, é um outro conteúdo que a gente vai ter, mas é importante já vocês terem em mente que, a partir do momento em que eles se colocam como o centro de toda a cultura e os outros não alcançam essa superioridade, a gente vai ter, então, a subjugação do povo que aqui vivia, que eram os grupos indígenas. Como os nativos eles eram vistos? Bom, veja só, gente, existiam várias ideias que eram concebidas, né, com relação a como que os europeus viam esses nativos. Bom, eles chegavam a acreditar que aqui na América, que eles chamavam de Novo Mundo, era um paraíso terrestre, né, com um lugar de pureza e sem pecados. Muitos diziam que o Éden, o Jardim do Éden, ele estava localizado aqui na América, né? Então, era aqui um lugar onde o pecado, né, ele não chegaria. Mas essa era uma das ideias estabelecidas, né? Uma das coisas que estavam ali nas mentalidades criadas sobre esse novo mundo que era a América.
Do outro lado, veja só, alguns acreditavam que aqui era o inferno. Então, de um lado, aqui era o paraíso, para alguns outros, aqui a América era um inferno, porque aqui existiam espécies assustadoras. Claro, a nossa fauna, né, ela é bem diferente de alguns lugares da Europa. E eles acreditavam também que o clima daqui, sendo muito quente, nós vivemos, né, um lugar muito mais quente do que o continente europeu. E eles acreditavam ainda que os costumes inusitados dos povos que habitavam aqui, eles eram quase demoníacos. Veja só. Alguns indígenas, eles eram vistos, na sua maioria, como homens selvagens, que não alcançaram o processo, né, de evolução. Esse conceito de evolução, ele ainda não estava na cabeça, na mentalidade desse século XV, XVI, mas eles já colocavam esses indígenas tão como homens selvagens. De um lado, selvagens, né, porque eles não seguiam essas regras propostas pela sociedade europeia, por andarem nus, mas do outro lado, eles tinham eram vistos como uma certa ingenuidade, então eles eram bons selvagens. Eu trouxe para vocês alguns relatos de alguns viajantes, para a gente ter uma ideia como é que esses caras enxergavam aqui o nosso continente americano e os povos que viviam aqui. Bom, eles tinham superstições e mitos. Aqui eu peguei um trecho do Cristóvão Colombo, quando ele vem aqui para a América, e olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer, ontem, quando o almirante ia ao Rio de Louro, diz que viu 3 sereias que saltaram bem alto, acima do mar, mas não eram tão bonitas como pintam, e que, de certo modo, tinham cara de homem. Veja, então, Cristóvão Colombo está dizendo da existência de sereias, de seres mitológicos, né? Do outro lado, a gente vai ver aqui um relato do paraíso terrestre, né? Como a América fosse o jardim do Éden. Aqui um trecho, né, do livro de Jean de Lery, que era um viajante francês que veio aqui, né, para a América, e ele vai dizer o seguinte, né, que por isso, quando a imagem desse novo mundo que Deus me permitiu ver se apresenta aos meus olhos, quando revejo assim a bondade do ar, a abundância dos animais, a variedade das aves, a formosura das árvores e das plantas, a excelência das frutas em geral e a riqueza, as riquezas que embelezam essa terra do Brasil, logo me acode a exclamação do profeta do Salmo 104. Aqui seria o paraíso na terra. Eu peguei aqui um relato de como eles mostravam os indígenas como bons selvagens, né? Pardos, nus, sem cousa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, traziam arcos nas mãos e suas setas. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Parece-me gente de tanta inocência que se a gente os entendesse, e eles a nós, que seriam logo cristãos, porque eles não têm nem atendem a nenhuma crença. Esse é um trecho da carta, né, do Pero de Vaz Caminha, quando ele chega aqui, né, logo no início, em 1500, com o Pedro Álvares Cabral, ele já vai então dar esse relato. E nós vamos ter aqui um relato de viajante, né, que é o italiano Antonio Pigafetta, que ele vai fazer um relato dizendo que aqui é como se fosse um inferno. Então, ao cabo de 15 dias, chegaram até nós 4 gigantes, existiam gigantes na América. Nosso gigante afirmava ter visto uma vez um demônio com chifres e pelos tão longos que lhe cobriam os pés e que expelia chamas pela boca e por trás. Veja só, seres míticos, né? Superstições, o céu e o inferno habitando o continente americano. Bom, eu trouxe aqui uma questão do Enem para vocês sobre todas essas coisas que a gente viu. Quero que vocês leiam com atenção e a gente já vê qual é a resposta correta.
Bom, então vamos ver qual é a alternativa correta dessa nossa atividade do Enem. A alternativa correta é a letra C. Por quê? Porque quando o Cristóvão Colombo, quando os europeus eles chegam aqui, então eles vão colocar uma universalização dos valores ocidentais, ou seja, as suas características europeias vão se tornar um padrão e nisso eles vão fazer um julgamento com relação a como os grupos indígenas viviam aqui no continente americano. E nós estamos indo para o final da nossa aula. O que a gente falou nessa nossa aula? Nós vimos, então, como é que a mentalidade, o imaginário europeu era povoado por superstições. E esse contato, né, quando eles vão chegar aqui, eles imaginavam, então, seres exóticos. E eles até, aliás, após o contato, eles tinham ideias de um paraíso, de um inferno, né, de bons selvagens que habitavam aqui. Mas o que eu quero que vocês, né, vai ficar aí um ponto de reflexão, eu trouxe aqui uma imagem que mostra esse encontro, desencontro entre os europeus e os indígenas, é que a gente viu como os europeus enxergavam os indígenas. Mas e nesse contato? Como é que os indígenas enxergavam, será, esse povo que veio cheio de roupas, depois de meses viajando, que tinham hábitos culturais totalmente diferentes deles? Ocorreu, sim, um encontro, um desencontro entre duas culturas totalmente diferentes. Bom, as nossas considerações gerais, a gente vai ter que entre o século XIV, XV e XVI, então os europeus eles se lançam além mar e vão conhecer, né, vão expandir com objetivos mercantis o continente europeu, vão ir a outras terras. A gente vai ver que o imaginário europeu era povoado por várias superstições e mitos. Essa mentalidade ela era marcada pela religiosidade existente ainda lá desde a Idade Média, que vem povoar, é claro, a mentalidade desse europeu, e pelo etnocentrismo e a visão dos viajantes com relação a esses nativos, que misturavam uma mistura, né? Eles tinham uma ideia que a América era um jardim do Éden, que existiam bons selvagens aqui, que aqui era um inferno, né? Bom, na nossa próxima aula, a gente vai estudar sobre os povos originários da América. Em especial, nós vamos ver sobre os maias, os incas e os astecas. Até a próxima, pessoal!